Vou te contar tudo, hein? Como é que meu marketing funciona, quais são as estratégias mirabolantes que eu uso para ter sucesso nas redes sociais. Vocês vão ficar impressionados, gente, com a complexidade do meu marketing, da forma como eu crio as coisas. Vamos lá, vou ajudar vocês, tá? Primeira coisa, vocês sabem que eu sou uma pessoa que eu não gosto de ensinar falando que é isso e você tem que fazer isso e vamos, e esse é o jeito certo. Vocês sabem disso. Eu gosto mais da humildade no sentido de isso é o que funciona pra mim, isso é o que dá certo pra mim. Pode ser que dê certo pra você completamente ou alguns pontos. Então, eu vou trazer pra vocês as minhas estratégias e até os meus erros para que vocês absorvam e direcionem isso aí pra sua vida, tá? Porque de fato, pode ter muita coisa que eu faço que não vai fazer sentido para você. Eu entendo, e eu entendi isso, assim, muito na prática, que o marketing, ele é um negócio muito pessoal, muito pessoal. Não existe, gente, uma caixa, sabe? Uma regra desenhada e que isso aqui vai dar certo para todo mundo. O que dá certo para mim pode não funcionar para você, pode ter coisas que funcionem, pode ter coisas que não funcionem. Então, o marketing é algo que precisa ser totalmente pessoa, sabe? É muito o seu perfil, a sua forma de enxergar a vida e como você vai levar isso lá pra fora, tá? Eu posso falar essa questão da pessoalidade com muita propriedade, porque eu já tentei me encaixar. Eu já tentei fazer de uma forma que estava todo mundo fazendo, ou fazer de uma forma que estavam falando que era o que estava certo, que era a tendência da moda. E sabe o que é tendência da moda? Tendência do momento. Sabe qual foi a conclusão? Eu entrei em total crise, assim, com o meu conteúdo, com o meu marketing. Foi uma época, na verdade, durou pouco, tá? Eu não sabia o que estava errado até eu conseguir entender. Foi um momento que como eu estava ensinando muito na internet, falando muito sobre conteúdo e tudo, eu queria testar, eu queria validar formatos, coisas diferentes. E aí eu comecei a olhar muito pra fora e fazer muito coisas mais mirabolantes, assim, sabe? Inventar moda mesmo. A verdade é essa. Sabe, fazer umas edições malucas e tal, e a musicona, e a transição, e não sei o que, e vamos e tal. E eu entrei em crise total. E eu até falei com o meu videomaker, que é o Marcos, num dia de uma gravação, na verdade. Eu gravei uma semana, essa coisa mais louca, e aí na outra semana eu falei, nossa, não sei o que tá acontecendo, Marcos, tá ruim, não tô gostando de nada, eu posto, o negócio tá até indo bem lá, mas eu não me sinto, eu não me vejo nesse conteúdo. E aí naquele momento veio uma iluminação, assim, divina, e eu falei, porque realmente eu não tô sendo eu não sou isso. Eu não sou esse negócio cheio de edição e trem. Eu sou mais simples. O meu grande jeito, o meu grande ponto, eu acho que sempre foi a naturalidade. A forma como eu falo, a forma autêntica que de repente eu trato uma situação, que eu apresento um imóvel. Então eu não precisava de inventar mais do que isso que eu já tinha, que era essa forma natural de falar sobre os assuntos. E aí eu entendi isso. Falei, cara, não precisa de edição maluca e tambores tocando e tal, e o drone não sei onde, girando não sei pra onde. Precisa ser eu, precisa ter a minha essência. Aí, a partir desse momento, eu entendi. Naquele momento eu falei, não, é isso, o meu conteúdo vai ser isso aqui. O simples. Então, hoje, eu não invento moda. Pode rolar aí meu Instagram pra você ver, eu não invento. Não faço uma coisa muito louca. É sempre eu. Se você ver, se você olhar, até as coisas meio que se repetem em imóveis diferentes e tudo, né? A gente vai mudando a comunicação. Claro que uma vez ou outra, sim, vamos testar algumas coisas. A gente não é engessado, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas não ter essa necessidade de ter uma coisa mega criativa o tempo todo. Porque isso é cansativo demais, gente. Toda semana você querer inventar uma coisa maluca e uma coisa super inovadora. E a grande verdade, vou falar pra vocês, as pessoas, no geral, elas estão cansadas de conteúdo, né?
Você tá cansado também de conteúdos muito montados, muito, né, coisa demais. Porque tem muito disso, é muito volume. Tá cansativo. Então a própria internet tá pedindo isso. Mais simplicidade, mais verdade, mais autenticidade. Então por que a gente vai ficar inventando moda? Né? Não precisa. E aí, eu trouxe aqui pra vocês o que eu acho que a gente precisa levar pro Instagram para que se construa a imagem que eu acredito que a gente tem que levar para lá, tá? A primeira coisa, adivinha? Você. A primeira coisa que eu levo para lá sou eu. E aí eu vou falar uma coisa. É difícil você encontrar a sua forma de falar, a sua naturalidade. É difícil. Você vai treinando isso, você vai testando, você vai se criticando. Hoje eu tenho mentoradas que eu falo muito sobre isso, né? E eu tenho mentoradas que já conseguem perceber quando elas não estão falando do jeito que elas falam de verdade, na vida real. E corrige. Por quê? Ativa a anteninha. Você já fica assim, não, isso aqui eu não falo. Essa palavra eu não uso, essa expressão eu não falo, esse não é meu jeito de falar. Então percebe no seu dia a dia o jeito que você fala, o que você tem de legal. Todo mundo tem, gente, coisas, pontos legais. Às vezes você não é uma pessoa mega engraçadona e você não é uma pessoa que tem um belo senso de humor. Não precisa. Tem que ser você. Às vezes você é sério. Você vai se conectar com esse cliente sério. Às vezes ele não vai se conectar comigo, que fala um pouquinho mais de besteira, assim, de uma forma mais descontraída. Acha a sua essência. Parece um negócio meio, né? Nossa, descubra a sua essência. Mas não é. Acha mesmo a sua forma de comunicar. Fica atento a ela. Olha você nos atendimentos. Uma coisa que eu gosto de fazer muito, se você estiver fazendo um atendimento online, por exemplo, filma você nesse atendimento. Depois você assiste. Olha como que você reage, olha como que você fala. Vai treinando isso pra você levar isso pra internet. Eu até uso, inclusive, quando eu tô gravando alguma coisa assim, eu me gravo e depois eu posto isso como conteúdo. Muita essência, sabe? Isso é muito legal. Treina muito você encontrar o seu tom natural, o seu tom verdadeiro. E você envolve tudo que envolve a sua vida também. Não só o seu tom, a sua forma de falar, a sua forma de pensar, mas a sua vida. Você vivendo. Muita gente pergunta, né? Ah, é bom ter 2 perfis? Não, é péssimo. Tem que estar tudo numa coisa só, gente. As coisas que você gosta de fazer, as coisas que você, né, o seu dia a dia, sua família, né, dentro daquilo que você quiser divulgar. Outra coisa, que aí é muito importante isso aqui, o número 2 é o que você acredita. Então você, e o outro ponto é o que você acredita. Esse ponto aqui pra mim ele é tão importante, assim, pra mim ele é mais importante do que o produto, você falar de produto. Porque quando você leva as suas crenças, e não tô falando de polêmica, tá? Eu não tô falando de você abrir pautas, nada disso. Mas é o que você acredita sobre aquilo que você vive. Como que você se posiciona, por exemplo, perante um problema que seu cliente teve? Como que você lida com uma situação, sei lá, como que você enxerga uma situação que aconteceu ali com seu filho? O que você pensa sobre isso, né? Às vezes sobre fé, sobre resiliência, sabe? Essas coisas mais subjetivas, assim, da vida. Muito importante, gente, ter a sua voz. Sobre atendimento, eu gosto muito de trazer cases dos clientes, óbvio que preservando como é que chama? A privacidade do cliente, mas assim, trazer o case, né? Sei lá, de um cliente que estava querendo pôr uma permuta no negócio e eu tive que direcionar ele de tal forma. Como que eu enxergo isso? Eu, Thaís, como que eu enxergo isso? E aí eu vou levar isso pra internet. Por quê? Isso vai me posicionar como autoridade e isso vai aumentando a consciência do meu cliente sobre a minha forma de trabalhar. O cliente chega mais pronto para você. Isso acontece na prática, gente. Eu vejo muito isso acontecendo comigo, as meninas que estão comigo. Você fala uma coisa e depois no atendimento, você fala uma coisa no vídeo e depois no atendimento o seu cliente fala aquela coisa que você falou.
aumenta a consciência dele sobre o mercado imobiliário, aumenta a consciência dele sobre você. É fantástico. Para mim, esse é o ponto mais importante do posicionamento. É você trazer, expor o que você, a sua visão de mundo, as suas crenças, o que você acredita sobre aquilo que acontece ao seu redor. De forma natural, de forma leve, tá? E o ponto 3, o que você vende, mas da forma como você vende. Óbvio que nós vamos ter produto, né, na nossa timeline. Tem que ter. Mas da forma que você realmente enxerga aquele produto. É uma coisa que eu sempre digo, gente. Você vai falar de produto? Deixa o produto falar de fato com você, no sentido de o que você pensa sobre aquele produto, o que você pensa sobre aquela sala, o que você pensa sobre essa suíte, ou o que você de fato pensa sobre aquele imóvel para investimento. Não é o que está escrito no book, não é o que o gerente falou, não é o que o diretor falou lá na imobiliária. Faz a sua avaliação, faz a sua análise. E comunica o produto sob o seu ponto de vista e não sob o ponto de vista das outras pessoas. Isso gera autenticidade, isso gera verdade. Então, o falar sobre os 100 metros quadrados, todo mundo vai falar. Das 3 suítes, todo mundo vai falar. Mas e a sua percepção? Quando você senta ali na sala, por exemplo, qual cliente você imagina ali? O que você imagina o cliente vivendo, sentindo ali? Fala sobre isso. Aguça o seu cliente, aguça o sentimento dele. Deixa o imóvel falar com você. Deixa o imóvel te mostrar. Para você mostrar para o seu cliente. E quando eu falo de imóvel, de produto, né? É super legal a gente ter os vídeos comerciais ali, tudo. A gente tem que ter mesmo, a gente tem que ter venda também, né? Mas mais legal do que ter o vídeo de imóvel é você mostrar as coisas acontecendo e aquele imóvel tá no meio. De que forma? Por exemplo, você preparando aquele imóvel para um atendimento. Ou você dentro daquele imóvel ensinando sobre algum ponto que você acredita. Dá um exemplo que eu fiz agora. Eu estava dentro de um decorado de 180 metros quadrados e aí eu fiz um vídeo não só mostrando o decorado, mas falando sobre como eu acho importante as pessoas planejarem o upgrade de apartamento. Então eu falei com aquele cara que mora num 120 metros quadrados, que já está sentindo que vai ficar apertado, para ele se planejar, para ele comprar aquele 180 na planta. E enquanto isso eu estou ali mostrando o apartamento. Traz contexto pro produto, entende? Porque você fala com clientes diferentes dentro do mesmo produto, não tem problema, faz mais de um vídeo. Esse é o grande lance, não é você... É muito mais legal do que você falar de produto, é você criar, mostrar a comunicação viva dentro daquele produto. Mais legal do que falar da coisa em si, é você mostrar coisas, situações práticas acontecendo naquela coisa. E você tá lá dentro o tempo inteiro, dá para você registrar isso, dá para você levar isso para fora. Eu uso muito isso, tá? Eu diria que esse ponto das crenças e de mostrar o imóvel sob a minha ótica são pontos cruciais, assim, do meu marketing, né? E do meu posicionamento. Eu acredito muito, gente, que o nosso Instagram, a matéria-prima do nosso Instagram tem que ser a nossa vida. O nosso dia a dia, o que está acontecendo. O conteúdo, ele tem que girar em torno do que está rolando na nossa vida. Isso traz verdade, isso traz autenticidade. E a verdade vende. Conecta. Todo mundo quer isso, tá? Todo mundo quer autenticidade. Trabalhe esses pilares, treine esses pilares. Deixa os imóveis falar parece um negócio muito roots isso, né? Deixa o imóvel falar com você. Mas é muito isso. Sai do discurso igualzinho, traz as suas verdades, traz as suas crenças, de forma simples, não precisa inventar moda, tá? Vai no simples,
Que fazer o simples já é difícil, imagina você fazer o complexo pulando o prédio de paraquedas lá. Fechou? Tá aí aberta a minha estratégia pra você, agora é só você fazer. Tá bom? Beijo, curte, manda pro seu coleguinha e segue aqui. Tchau!